Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando aqui, nosso primeiro dia de aula de missões 1 e 2. Esse é o segundo bloco. Então, como eu apresentei há pouco para os irmãos, dei o meu testemunho, o texto da minha vida, falamos um pouco sobre a nossa ementa, programa de aula, distribuição das matérias, comentamos um pouco sobre esse coração missionário que é o coração de Deus, com relação a essa obra inacabada, que só terminará na redenção de todas as coisas, na consumação dos séculos, ou melhor dizendo, quando todas as coisas tiverem sido redimidas e estivermos ali no desfecho da história, né? Então agora eu vou passar para vocês um material que é algumas perguntas, algumas interações que eu registrei aqui para vocês, e a gente vai estar lendo agora juntos, tá bom? Primeira aula, aula introdutória, teologia de missões e conceitos missiológicos. Texto bíblico, Gênesis 3:7. Vamos ler Gênesis 3:7, 15 e 21, irmãos. Três, 7, 3, 15 e 21. Quem achou pode ler, por gentileza. Amém. Gênesis 3, 7, 15 e 21. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. 3, 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E o verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Joia. Esses textos aqui mostram, irmãos, que missões começam quando? Quando houve a queda. Houve a queda, Deus já foi, eu diria, ao encontro dos seus filhos para tentá-los trazer de volta. Só que, como tudo na nossa vida, olha que interessante, os nossos queridos irmãos Adão e Eva, eles praticaram o quê? Eles tentaram dar um jeitinho para Deus, né? Podem ver que eles tentaram aqui fazer uma vestimenta para se cobrir da sua nudez. Pode ver que eles usam aqui no versículo de número 7, eles usam folhas de figueira. É aqui o homem tentando esconder a sua nudez pelas suas práticas, ou seja, já que pecamos, já que estamos destituídos da glória de Deus, agora a gente precisa da nossa religião. E aqui as folhas da figueira representam bem os nossos atos que não vão jamais nos redimir. Nós, no fundo, temos esse engano no nosso coração, achando que o ser humano ele vai se redimir. Que as atitudes religiosas, elas causam uma autorredenção. Ou seja, os meus olhos foram abertos. Eu preciso agora de folhas da religião para me vestir diante de Deus. E aqui é a história do ser humano. Desde do Gênesis, desde o momento da queda. É claro que eu estou parafraseando, né? Porque vocês podem ver que os olhos dele, depois deles terem pecado, tanto de Adão quanto de Eva, se abrem, e que agora eles veem a sua nudez. A percepção de que somos pecadores, malícia, da malícia, da maldade, do erro em si, está em todos os homens. E a percepção de que precisamos de um Redentor também nasce. Na nossa consciência está esse valor, que seria o valor da ideia de que precisamos criar de alguma forma, fazer alguma coisa para a gente se encontrar com o Redentor. Só que tudo isso é pura vaidade. Tudo isso não passa de trapo de imundícia. E aqui no 3:15, já é a primeira profecia daquilo que o coração de Deus pulsava. Podem ver que Deus, antes de criar os seres humanos, Jesus foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, nosso Deus já sabia da sua presciência de que um dia pecaríamos, de que um dia Ele
faria uma obra de missões tentando nos resgatar. E aqui, em Gênesis 3,15, nós chamamos esse versículo de proto-evangelho, porque é a preparação de Deus já para o evangelho, né? Mostrando que a salvação do ser humano viria do descendente da mulher. Esse descendente pisaria a cabeça da serpente, a serpente feriria-lhe o calcanhar, dando aquela ideia de Jesus na cruz, né? A morte, no caso, fere Jesus. A serpente, no caso, que estava sob o domínio da morte, mas a gente sabe que aqui foi o golpe que desferiu na cabeça das trevas. E o versículo de número 20, 21, aí nós entendemos também aqui a obra da redenção. No semestre anterior, ou melhor, na matéria anterior que concluímos semana passada, no módulo anterior, que falamos sobre as doutrinas da aplicação da redenção, e também nesse mesmo módulo que trabalhamos sobre Cristo, falamos sobre a expiação dele. Aqui no versículo 21, nós vemos que Deus aqui arranca as roupas de figueira, de folha de figueira, e o Senhor faz roupas de pele, e com elas vestem Adão e sua mulher. O que entendemos aqui que o Senhor já estava profeticamente já dizendo: Adão e Eva, sem sangue puro, não há remissão de pecados. E aqui o próprio Deus, possivelmente, já estava fazendo essa obra expiatória, já estava fazendo aqui os primeiros sacrifícios da história, que representaria e tipificaria o próprio Filho de Deus. Podem ver que aqui o texto diz que Deus, aqui o Senhor, faz roupas de pele e com elas veste Adão e sua mulher. É muito mais aqui do que uma vestimenta pela vestimenta. Aqui já entendemos teologicamente, que é Deus já ensinando Adão e Eva a fazer o seu primeiro sacrifício, ou o próprio Deus ensinando eles: olha, Adão, Eva, eu vou dar o caminho para que vocês entendam que um dia virá o Redentor, mas para que vocês se acheguem diante de mim, vocês precisam de um animal, de um cordeiro. Então, Deus faz aqui o primeiro sacrifício. Aqui não é uma questão fashion apenas, né? Folha de figueira não pode, tem que ser de pele de animal, porque pele de animal pode. A questão não é gosto. Podem ver que a questão aqui é mais ou menos Deus ensinando. Folhas de figueira, né? Elas representam a nossa religião. E a pele de um animal representa já sacrifício, né? Sangue. Algo derramado para que possa redimir, resgatar, possa trazer de volta o homem com Deus. Então, missões, Deus já estava dando o caminho do resgate. Eu me lembro que, certa ocasião, eu ouvi a seguinte frase, que o que é missões? Missões, desculpem, alguém perguntou, né? O que a Bíblia é? Aí alguém disse: a Bíblia é a história de um Deus que ama tanto o ser humano que corre atrás desse ser humano tentando trazê-lo de volta. Pode ver que desde a queda foi isso que Deus fez, né? Deus tentou trazê-lo de volta. Deus tentou resgatá-lo. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Né? Então aqui eu estou explicando, né, um pouco sobre isso. E aqui eu faço algumas perguntas. Eu gostaria de trabalhar com vocês em cima dessas perguntas. Qual é a diferença de evangelismo e missões, irmãos? Vamos lá. Primeira pergunta. Qual é a diferença de evangelismo e missões? Bom, evangelismo tem a ver com a proclamação das boas notícias. E missões, o ato de ir para proclamar. Eu acho então, vamos lá. Só um minutinho, Júnior. Em tese, você disse praticamente quase a mesma coisa. Sim. Bom, no caso das missões, óbvio, né? Acho que passa pelo entendimento de que existem pessoas que ainda não compreendem esse evangelho. Então, eu tenho ali uma tribo X. Eu vou até lá para que eu anuncie a proclamação, ou proclame esse evangelho.
Mas isso também não seria um ato de evangelismo? Pois é, seria assim. Não, então, tô te Sim. perguntando de propósito, pastor, porque como é um assunto, né? Claro. Nessas primeiras aulas nós estaremos trabalhando sobre qual a premissa? Teologia de missões. Então, eu já vou te passar a palavra, viu, Júnior? Então, o que eu tô realmente, durante essas aulas iniciais aqui, qual que é a minha proposta? Conscientizar nos irmãos que esse assunto não é um assunto de vaidade, não é um assunto de modismos, mas é um assunto bíblico que está fundamentado nas Escrituras. Por isso que nós chamamos de teologia de missões, né? Então a gente precisa dissecar um pouco, compreender, etc. e tal. Mas Legal. eu fiz as perguntas mesmo não para fazer pegadinha, pastor, mas é para já já Não, a gente chegar perfeito, esclarecido. nas respostas. Pode falar, Júnior. Eu acho que, a missão, o evangelismo está dentro da missão. A missão ser algo maior, mais abrangente. E o evangelismo é mais específico, porque se aqui na região eu posso fazer missão também. No meu bairro, eu posso fazer missão, caráter de missão. Agora, quando eu faço o evangelismo, eu posso fazer evangelismo, envolve um pouco de missão também. Você Envolve um vê, pouco de missão. Só que a missão, embora que a gente tenha a visão de missão somente como se fosse uma coisa internacional, né? então, mas você disse uma Aqui, coisa no começo, Júnior, você falou uma frase muito legal, que missões é algo maior. é, Então, vamos lá. Irmã Cleusa, irmão Gil e irmã Maísa, querem fazer algum comentário? Qual é a diferença de missões e de evangelismo? A gente vai... Eu, Pastor, a irmã Cleusa pode falar. Isso. Pode falar, irmã. então, eu penso que é dessa forma. Por exemplo, evangelismo, a gente evangeliza, né? Assim, a gente está num grupo, evangeliza conhecidos, parentes, essas coisas. Agora, a missão já vai mais além, que nem o pastor ali falou, que ele falou da tribo. Eu acho que vai mais além, assim, você conhecer uma cultura e você levar para esse tipo de pessoas o evangelho. Você não vai só evangelizar, e sim você vai fazer um trabalho missionário, porque você está em outro lugar, outra cultura, e você vai ter que fazer a missão. E é uma missão que, se você é chamado para você fazer, eu acho que você tem que se preparar para isso. Então, na minha opinião, eu acho que evangelismo é uma coisa e missão, que nem o Júnior falou, é uma coisa bem maior. Joia, minha irmã, joia. Muito bem. Gil, pode falar, Gil? Bom, pastor, eu acredito que o missionário mais conhecido das Escrituras, sem dúvida, é o apóstolo Paulo, né? E olhando para a vida de Paulo, ele tinha missão ardentemente no seu coração, e o que ele fazia para pôr esse ministério em prática era ir por toda parte anunciando o evangelho. Então eu acredito que missão também é evangelizar, é pregar o evangelho. Eu acho que esses dois termos, eles, para mim, não são distintos, não são diferentes. Independente se as pessoas irão se converter ou não no anunciar o evangelho, no momento ali do evangelismo, eu acredito que é missão da mesma forma, né? Independente se é no bairro, se é no continente africano, asiático, eu acredito que eles estão interligados, esses dois termos. Joia. Então, irmãos, aqui só parabéns pelas respostas. E eu fiz questão, e eu faço questão de fazer essa pergunta para vocês, irmãos, de propósito, porque o que acontece? Parece bobeira, mas a ideia, de fato, como o Gil disse agora com muita propriedade, os dois termos são parecidos e eles se intercalam. Eles se intercalam. Porque quem evangeliza faz uma missão. Quem faz a obra missionária está evangelizando.
No entanto, se convencionou que missões é algo maior, é algo além. Como o pastor disse, o Júnior, é algo maior, é algo além. Como a irmã Cleusa falou também, o Dio, vocês falaram muito bem. Então, o que nós entendemos, né? Que a obra da evangelização, ela é algo mais próximo de nós, da nossa realidade diária e da nossa realidade local. Então, se padronizou e se convencionou que a evangelização é uma coisa próximo a nós. E que a obra missionária tem a ver com essa característica de missões além das fronteiras. Então, por exemplo, não que, me entendam, vamos lá, evangelizar uma favela, vamos pegar a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ou vamos pegar aqui as nossas favelas de São Paulo, ou mesmo da nossa região. É um trabalho diferente do que evangelizar o bairro. É uma missão diferente. Hã? Cracolândia. Cracolândia, por exemplo, que agora, nessas últimas décadas, e principalmente nesses últimos dias, olha a complexidade. Falar que evangelizar o bairro e evangelizar a Cracolândia é a mesma coisa, não é. São distintos. Ambos são guerras espirituais, ambos são trabalhos, ambos precisam de dedicação, mas você há de ouvir comigo que é um trabalho específico a Cracolândia. É um grupo e é um nicho de pessoas diferenciada. Ou seja, você não pode chegar simplesmente lá e falar de uma forma em que você espere que seja igual quando você vai para o shopping ou no parque da cidade e vai lá evangelizar o parque. É totalmente diferente. Por quê? Porque uma coisa é você evangelizar no parque da cidade, no shopping da cidade, que nem agora estamos chegando no final de ano, nós vemos algumas igrejas ir na praça de alimentação e começar a cantar, fazer aquele coral espontâneo, ali é um evangelismo. Fazer isso num shopping é uma coisa. Todo mundo grava, todo mundo pega o seu iPhone, seu smartphone, grava, publica, reposta, tem aquela coisa linda, porque vê pessoas emocionando, param de comer. Tá bom. Esse mesmo grupo que vai para o shopping e ele vai para Cracolândia, faz a mesma coisa, pega o smartphone última geração. Metade, pode correr o risco de ser roubado. É diferente, porque é outra realidade, não tem segurança, são pessoas de dependência química, são pessoas que estão ali mais vulneráveis, tem traficantes, tem pessoas... Ou seja, não é a mesma coisa. Metodologia diferente. Né? Metodologia diferente, preparou, ou seja, nós poderíamos usar que no shopping você está fazendo um trabalho de evangelização. Já que há uma coisa mais complexa na Cracolândia, você não está fazendo somente uma evangelização, você está fazendo um trabalho mais missionário. Implica em outras coisas, em outras características. Os irmãos que vão para o shopping, eles podem ir, basta eles orarem, se consagrarem e vão mais à vontade. Já para a Cracolândia, exige um preparo maior, uma mentalidade melhor. Você tem que preparar as pessoas para os embates. Vão ter crentes desviados, podem ter possessos, são pessoas mais vulneráveis em virtude das drogas. Ou seja, olha aí. Então, é evangelização em ambos os casos? É. Mas percebam que são evangelizações distintas. Dentro dessas diferenciações, então fica muito mais claro especificarmos que um trabalho na Cracolândia já é mais um trabalho missionário. Agora, eu falei aqui na nossa região, no nosso quintal. Então, quando a gente fala sobre evangelização da nossa cidade, do nosso estado, é muito mais fácil de entendermos. Eu coloquei agora a Cracolândia, o Júnior citou, como uma coisa específica. Mas poderia colocar hospitais, capelania. É evangelismo na capelania? É evangelismo. Mas você tem que estar preparado de uma forma diferente. Quando você faz visita nos lares é uma coisa, fazer visita em hospitais como capelão é outra situação. Você vai chegar, você vai ver pessoas mutiladas, pessoas quase não estão vivas, você vai ver pessoas fragilizadas, pessoas revoltadas, parentes revoltados, porque, irmãos, é um trabalho diferente. É evangelismo? É. Então, notem que tudo é evangelismo. Uma coisa é o evangelismo local, e outra coisa é o evangelismo específico,
e outra coisa é o evangelismo transcultural. Então, como que se convencionou que o evangelismo local, de fato, é evangelismo? E o evangelismo específico, ou estadual, ou transcultural, nós estamos fazendo missões. Então, houve essa definição terminológica para facilitar a compreensão, porque é diferente. Uma coisa é nós montarmos uma congregação num outro bairro. Então, vamos imaginar aqui que essa classe, junto com as nossas famílias, somos da mesma igreja, e de repente nós falamos assim, vamos montar um grupo, um pequeno grupo, uma célula que vai virar uma congregação e vai virar uma igreja aqui em Suzano. Pastor Johnny, né, você e o Dio já moram aí, fazendo de conta, e isso é só uma especulação, vocês fazem parte da Igreja Batista Missionária, vão fazer essa obra? Vão. Então, de repente, a Igreja Batista Missionária de Ferraz começa com o trabalho em Suzano, e naturalmente, qualquer dor de barriga, o pastor Johnny fala, pastor Rai, eu preciso de um socorro do senhor. Eu falo, pastor Johnny, não vou conseguir. Júnior, dá para você ir lá em Suzano? Aí o Júnior já corre para Suzano. Ou seja, isso é missões? Não é missões, porque não é uma coisa muito complexa. É a atividade da evangelizações e dos nossos trabalhos. Cultura, né? E é dentro da nossa própria cultura. Está dentro da nossa própria cultura, está dentro dos nossos próprios dilemas, dos nossos... aprender um dialeto. Não, você não precisa fazer algo mais... sendo um crente, olha só, sendo um crente piedoso, consagrado, disponível, que tem a disponibilidade, ele pega um ônibus, pega um metrô, pega um trem, vai para lá e faz a obra. Agora, pastor Johnny, nós aqui, irmão Gil, o irmão vai lá para Campos, do Rio de Janeiro. Aí já é evangelização? Ou já começamos a falar de um preparo diferenciado? Vai ter a disponibilidade de o irmão vai sair dessa cidade, vai para outra cidade. Já vai com propósito realmente de ganhar aquelas pessoas. Ou seja, olha aí a complexidade. Cultura diferente, às vezes costume. Exatamente. Mesmo sendo no Brasil, mas já é diferente, carioca. E eu me lembro que a nossa professora, né, ela contou essa história, irmã Elia, né? Que um paulista foi para o Rio de Janeiro, foi morar no Rio de Janeiro. Então ela chegou lá, no Rio, e ela viu que na casa dela de cima morava uma pessoa e ela alugou a casa de baixo. A vizinha, quando ela chegou com as mudanças, a vizinha cumprimentou, ela acenou para a vizinha e tal, e ali foi fazendo as suas coisas, né? E durante o dia, a vizinha que morava em cima pediu para a filha, leve essas flores para a nossa nova vizinha, né? Dando boas-vindas para ela. Aí chegou aquela criancinha, disse, minha mamãe mandou dizer para a senhora, seja muito bem-vinda, né? No nosso bairro, aqui nessa rua, e vai ser um prazer ter a senhora. Ela agradeceu, a paulista agradeceu aquela criança. E, de repente, no dia seguinte, ela estava saindo para o comércio e cumprimentou a vizinha. Aliás, antes disso, né? A paulista disse assim para a criança, diga para sua mãe muito obrigado, eu vou colocar essas flores no vaso. E aí a criancinha já foi para casa e avisou a mãe, né? E no dia seguinte, quando a paulista saiu para fazer uma compra, viu a vizinha, acenou, bom dia, vizinha. A vizinha pegou a janela e fechou brava, tipo assim. Aí ela falou, nossa, o que aconteceu? Ontem estava dando beijos, abraços, mandou a filha trazer flores e hoje chega para mim, me trata assim. Ela chegou, falou, nossa, o que eu fiz bem? O que eu fiz? Não sei, se alguém fez alguma coisa. Aí foi lá na casa da vizinha, falou, vizinha, me desculpa, fiz alguma coisa? Aí ela falou com aquele tom carioca, você paulista, mal educada, eu falo para você, dou bom dia, boas-vindas, minha filha leva uma flor e você faz isso comigo? O que eu fiz? Você coloca no vaso? Mas eu coloquei no vaso. E aí ela, como assim? Para o carioca, vaso é privada. Então, quando ela disse, a paulista disse para a carioca,
agradeça a sua mãe, eu estou colocando no vaso, na nossa perspectiva de paulista, é o nosso vaso. Não é vaso com água, para pôr no murchar. O carioca é privado, eles chamam vaso, não chamam de vaso, chamam de o vaso para eles é privada, né? Então a leitura que ela fez é que paulista mal educada é essa. Chega aqui, ao invés de me tratar com respeito, fala que vai colocar as flores que eu dei boas-vindas na privada. Perceba, irmãos, olha a complexidade, né? Coisa simples. É uma cultura. Imagina no sertão nordestino, no sul, imagina em outra nação sul-americana, imagina em outro país. Então, a pessoa que vai fazer uma obra missionária, ela tem que estar preparada para isso. Tá? Oi, pastor. A disposição no caso muda, né, pastor? Exato. Por isso que a gente convencionou esse padrão. Não muda, né? A ferramenta é a mesma. A ferramenta é a mesma. A ferramenta é a mesma. Para a salvação de todos. Exatamente. Mas a disposição humana em cada um de nós, isso muda, porque as culturas são diferentes. Exatamente. Então, se convencionou que evangelismo fazemos próximo, aonde não tenha dificuldade, isso não quer dizer que também não tem embate, que não tenha guerra espiritual. Então, essa é a obra do evangelismo e da evangelização. E as missões é algo mais específico, que exige um preparo maior do crente, daquele grupo, daqueles que estão indo ou daqueles que estão apoiando. Por exemplo, irmãos, muitos irmãos, por vaidade, querem enviar os obreiros, mas na hora que vem a complexidade de se fazer um trabalho de missões, jogam a peteca. Aliás, jogam a toalha. Falam, não, é muito difícil. Ô, Gil, volta do Rio de Janeiro para cá. Não imaginei que ia ter que ficar orando por você tanto, jejuando tanto, investindo financeiramente. Não, pelo amor de Deus, meu irmão. Eu achei que as coisas iam ser mais fáceis. Porque, irmãos, a obra missionária, ela se resume muito a algo muito lindo, que é o seguinte: há alguns que vão para dentro do poço e outros que seguram a corda com aquele que desce. Então, descer já é difícil. Quando eles chegam lá no fundo do poço, que eles pegam mais 2, 3 famílias, agora a gente tem que puxá-los de volta. Ou seja, se para descer já deu um trabalhão, imagina para puxá-los, entendeu? A obra do missionário é essa obra dessa complexidade, dessa disposição e desse chamamento, onde Deus fala, meu filho, eu quero que você entre dentro do poço, como foi o seu caso, Gil. Quando o pastor falou e Deus te despertou, o que Deus estava dizendo? Vá, mergulhe dentro do poço. Mas você tem que ter uma igreja que te segura fora do poço. Percebam, é um conjunto. E agora, nem todos irão para dentro do poço, mas eu diria que a igreja local é aquela que segura essas cordas em oração, em apoio, em maturidade e em investimento. Então, percebam, então se convencionou. Tudo bem? Ficou claro para os irmãos? A diferenciação do evangelismo, da evangelização e das missões? Pastor, tem uma definição aqui de um pastor já falecido, ele é doutor também, era da igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: evangelismo é a igreja crescendo onde está, e missões é a igreja crescendo onde ela não está. Dr. Ralph Winter. Muito ótimo. Excelente. Onde ela não está. Ou seja, é um outro lugar, e mesmo assim há uma outra complexidade, há uma outra disposição, como o Gil colocou aqui. Você tem que saber que as coisas não são tão simples. Começa por um chamado, por uma vocação. Depois dessa vocação tem que ter clareza, tem que ter preparo, tem que ter... E depois a manutenção, ou seja, é diferente. E onde um acréscimo aí que é da fala do Johnny aí, esse conceito aí, da onde a igreja não está e não tem ninguém que possa fazer. Você vai lá num país que tem uma língua lá que não tem ninguém que vai pregar o evangelho lá, de lá mesmo. Então, um país vai ter uma pessoa que estuda a língua, a cultura, e vai encaminhar essa pessoa. E aí onde entram algumas outras terminologias, talvez vocês já ouviram falar de missionários autoctones. O que seriam eles, né? Seriam esses que você ganha lá nesse lugar, nessa tribo, você prepara eles, eles agora estão fazendo um trabalho
como Sim. missionários autóctones. Ou seja, porque o missionário transcultural é esse que sai daqui e vai para lá. O outro é aquele que você ganha para que ele difunda lá. Sim. Por isso que as duas terminologias, o evangelismo e missões, elas acabam se entrelaçando. Mas didaticamente, e como conceito teológico e como conceito estrutural, é importante a gente ter essas separações. Deixa eu explicar outra coisa aqui, irmãos. Qual é a diferença também de evangelismo e evangelização? Na perspectiva da igreja e do crente. Evangelismo e evangelização. Vou tentar melhorar essa pergunta. Proclamação do evangelho e evangelização ou evangelismo. Parece que é simples, mas há uma diferença. O evangelismo você pratica sozinho, como você. Geralmente a evangelização pode ser uma tarefa sua, mas está ligado mais à igreja local. Podem ver que um cristão, ele deve apoiar na evangelização. E seria bom que ele fizesse a obra, como disse Paulo a Timóteo, a obra do evangelista. Lembra que Paulo recomenda a Timóteo para que ele faça a obra do evangelista? Timóteo era um missionário? Não, Timóteo era um pastor. Paulo era um missionário. O que Paulo estava falando para Timóteo? Timóteo, seja um evangelista, ensine, dê o exemplo, proclame o evangelho. Ensine o rebanho a proclamar o evangelho. Agora, vocês hão de convir comigo que assim como existe alguns pregadores do evangelho que pregam no púlpito, e há uma igreja que ouve esse evangelho que foi pregado e que passa esse conhecimento nas suas famílias. Pode ver, nem todo mundo será um pregador, propriamente dito. Concorda, irmãos? Nem todo mundo será um pregador, que vai subir no púlpito, que vai pregar uma mensagem. Mas você concorda que todo crente piedoso, ele acaba sendo um pequenino pregador, porque ele proclama o que o pastor ensinou para sua casa, para sua esposa, para seus filhos. Não é assim? Já viram isso? Consegue entender onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar nessa questão do evangelismo e da evangelização? A igreja ela tem que praticar a evangelização. Alguns serão evangelistas, ou seja, o evangelismo vai fluir naturalmente. Já notaram isso? Que algumas pessoas o evangelismo flui? É uma coisa espontânea. Já outros, o evangelismo não é tão espontâneo. Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem, tem uma grande igreja da Brasil para Cristo, que é aqui na região de São Miguel, que é o Tabernáculo Jacuí. Pastor Isaías. É uma grande igreja, de 1.000 e poucas pessoas. Quase 2.000, eu não sei quantos hoje ele está. Mas ele tem, Tabernáculo Jacuí, eles têm essa igreja local, eles estão debaixo da igreja Brasil para Cristo, a convenção, né? Mas eles cuidam sozinhos de várias outras tabernáculos. Então, eles estão espalhados em vários lugares de São Paulo. Olha que interessante. O pastor Isaías, eu conheço ele, né? E eu tenho amigos que são pastores juntamente com o pastor Isaías. O pastor Isaías, ele diz o seguinte, que quando ele está na fila do banco e ele vê alguém pregando o evangelho, ele fica tão feliz, mas ele mesmo não consegue pregar com espontaneidade. Olha que interessante. Tem uma igreja de 2.000 pessoas. Tem mais umas 10 igrejas que estão debaixo dele. Tem igreja fora do Brasil. Mas ele não é um evangelista, propriamente dito. Mas ele faz o trabalho da evangelização, como a igreja. Ou seja, ele como pessoa física, ele tem dificuldade, mas ele prepara a igreja dele para quê? Para que faça essa frente. Geralmente o pastor é o exemplo, né? Mas no caso deles, perceba, ele não é esse exemplo, mas ele tem esse coração na obra
e ele vai ganhando as pessoas e vai deixando com que as pessoas ganhem umas às outras e tragam para a igreja, e quando trazem para a igreja, aí ele ganha dentro da igreja. Então, ou seja, ele é bom para ganhar as pessoas dentro da igreja. Fora da igreja ele tem dificuldade. Olha que interessante. E só para vocês terem uma ideia, o slogan do Tabernáculo Jacuí é uma igreja de pastoreio excelente. Ou seja, ele não é um evangelista, mas a igreja dele faz um trabalho de evangelização. Coisa linda, não? Está entendendo? A evangelização está mais ligada à igreja. E é importante a gente jogar essa centelha na igreja, que a igreja seja uma igreja de evangelização. Agora, é claro, irmãos, né? Isso vai depender muito da igreja e do pastor, porque tem pastores que vão ser mais mestres, outros serão mais pastores, propriamente dito, outros serão mais... Cada pastor vai ter um viés, outros serão missionários, né? Então, eu fiz essas perguntas para vocês entenderem que há várias diferenciações. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Alguma pergunta? Não? Deixa eu ir para a segunda pergunta rapidamente aqui. Qual é o versículo que mais traduz o espírito missiológico ou missionário na Bíblia? Qual, irmão? Eu acredito que aquele... Vamos lá? Pode falar, Gil? Acredito que aquele texto que o senhor mesmo mencionou no início, Isaías 61, é um texto que expressa demais a missão de Jesus, e também o texto que eu tenho no meu coração, que é o de Mateus 16, a missão da igreja. Então, são textos que representam bastante. Mas você vai concordar conosco já quando for citado o versículo. Fala, Júnior. É o ID, né? De Marcos. O ID, não tenha dúvida. O ID acaba sendo a grande, vamos falar aqui, o grande imperativo da obra, né? Então, ele traduz. Mas deixa eu tentar explicar. Qual é o versículo que representa o coração missionário da Bíblia? O coração missionário da Bíblia. Vamos lá, vamos ver se vocês lembram. Eu falaria também Mateus 28, mas o senhor já disse que não, então estou tentando pensar em algum outro aqui, ou pelo menos lembrar em algum outro. Aquele de Abraão pode ser um, né? Então, a Bíblia toda vai estar repleta, né, irmãos? E o Mateus 28, o ID, eu diria, é o grande imperativo, né? Uhum. É a grande tarefa para cada cristão nesse projeto da evangelização. Isaías, Isaías 6, que aparece lá, quem irá por nós? Isaías 6 também é outro. Perceba, tem muitos textos, mas talvez a minha pergunta não foi tão clara, mas eu extraí isso da professora Elia Tonini, que ela falava que o coração missionário da Bíblia está expresso em João 3,16. O grande projeto de missões de Deus na Bíblia está em João 3,16. Não sei se vocês concordam, né? Mas porque em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele... Desculpa, perdão. É que as boas notícias, eventualmente, já traduzem a ideia, né, dessa missão. Quem na realidade, quem é alcançado por essa graça, consequentemente, vai levar isso adiante. Exatamente, porque o que acontece, né? Quando nós pensamos sobre o projeto missionário, quem começa com ele, talvez a minha pergunta, de fato, vou até reformular melhor depois. Quando a gente pensa em missões, nós pensamos em nós. Mas, na realidade, quem foi o grande missionário sobre todos? É a própria Trindade. É a própria Trindade. Então, ali nasce, eu poderia dizer, então, qual é o versículo que mais expressa, ou de onde nasce, toda essa ideia missiológica nas Escrituras? É João 3,16. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós chamamos João 3,16 como o coração da Bíblia. Por que ele é o coração da Bíblia? Porque ele resume, nesse texto,
todo o projeto redentivo de Deus para nós. E é por causa disso que a gente entende o ID, não é? Então, como eu disse, a minha pergunta talvez não foi muito feliz. Eu não soube perguntar para vocês. Mas tudo que vocês disseram, Mateus 28 é o grande imperativo, Isaías 6 é a grande vocação, né? Abraão, saia da tua terra, né? Dá aquela ideia de obediência. Os próprios textos que vocês citaram, Isaías 61 também, a síntese, pode ver que Jesus, quando começa o ministério, ele repete em Lucas 4, que se cumpriu Isaías 61, ou seja, né? Agora, tudo bem? Joia até aí? Pastor, e Romanos 10, na fala de Paulo ali? Que Pois você... todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele começa dizendo, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Não, sim, por isso que o tema missões, pastor, É muito amplo, né? é muito amplo. Nós vamos ver missões o tempo todo. E eu fiz questão de, nesse segundo bloco, ler Gênesis, para mostrar que logo depois da queda, nós seres humanos tentamos criar roupas da religião para se encontrar com Deus, para esconder a nossa nudez, mas tudo isso é inútil. E Deus, então, promete o Messias, o proto-evangelho, o Salvador, que esmagará a cabeça da serpente, e o próprio Deus, logo na sequência, faz o quê? Roupas de peles de animal, já mostrando o sacrifício. E por isso que João 3,16, a gente sai da perspectiva humana e a gente vai para a perspectiva divina. Porque, na realidade, compreender de missões é se lembrar de Deus. Ele, como grande Pai, que dá o Filho, que é o próprio missionário que vem nos salvar, e o Espírito Santo trabalhando o tempo todo nessa obra, para quê? Para atrair novos filhos. Em primeiro lugar, para capacitar o Filho de Deus a não pecar, para realizar uma obra inédita e exclusiva, e o faz, e depois essa obra nos atinge. Então, pode ver que o tema missionário, missiológico, ele está na Bíblia toda. E podem ver que o povo de Deus em Abraão foi eleito, nós veremos aqui no material que vocês vão começar a ler a partir de hoje, no livro Assim Está Escrito, Abraão, ele não foi eleito simplesmente para que dele fosse criada uma nação para o seu bel prazer. Há um propósito em Abraão. Missões está na Bíblia inteira. E é muito legal quando a gente tem esses olhos missiológicos para que a gente possa crescer, né, nessa perspectiva, porque é o tempo todo ou Deus querendo salvar, ou Deus trazendo de volta aqueles que pegaram o atalho, Deus trazendo de volta, aqueles que esfriaram o primeiro amor, Deus trazendo de volta. É sempre ali a gente, né, fazendo retomando as nossas bases para quê? Para que a gente volte para o caminho, né? Então, assim, esse é um assunto que não para nunca, irmãos, tá bom? E agora, a última pergunta, né? Por que é tão difícil fazermos missões, irmãos? Vamos lá. Por que é tão difícil fazermos missões? A disposição humana, né, é um fator bem importante nisso tudo. E como o ser humano, ele é acomodado, é difícil a disposição para se voltar à vontade de Deus. Eu acho que esse é o principal quesito que se torna tão difícil a gente aceitar esse chamado de Deus para cumprir esse ID que ele nos deixou. Joia. Que mais? Isso é uma verdade, temos muitas outras verdades. Que mais? Por que é tão difícil fazer missões? Eu acho que passa por aquilo que foi mencionado, inclusive, pelos irmãos. Quando você vai para um local que você não conhece, a gente tem alguns obstáculos. O idioma, a cultura propriamente dita, né, que também passa pelo idioma. Então, assim, aquilo que eles estão acostumados a fazer, que a gente ainda não tem ideia do que é, mas, assim, o buscar, o conhecer, acaba também levando um tempo, exige uma maturação da própria pessoa, né? Então, acho que tem um pouco disso. Que mais? Que mais?
Tem um ser aí que não quer que a gente faça missões ou evangelização? Capiroto, né? O próprio Meu mundo Deus. também, né? Ele, na realidade, ele atrapalhou o projeto do jardim. Então, pode ver, ele quer que a gente construa roupas com folhas de figueira, né? Para ele, folhas de figueira tá ótimo, desde que ele nos tire do jardim, ou do Éden, ou do paraíso, né? Então, temos a diversidade espiritual? Temos. O que mais? Fala, Júnior. O sistema também, iníquo, né? Contra Deus. Sim, sistema iníquo. Ou seja, isso daí é uma coisa que vai na contramão. Pode ver, irmãos. Hoje, por que as igrejas elas se tornaram uma igreja inclusiva, que aceita tudo? Porque você não arruma briga, né? É. Você não arruma briga, você engorda as suas fileiras, você engorda a conta bancária, você não é visto como um alienado, você fala na cultura, daquilo que as pessoas comentam. O que mais? Vamos lá. Ô, pastor, Hum. eu vi um gráfico do IBGE que mostra, fica bem claro essa fala do senhor em relação à dificuldade de se fazer missões, né? Eu vi um gráfico do IBGE que o ano que se inicia é o ano de 1900 e até o ano de 2015. No ano de 1900, praticamente 100% dos brasileiros, eles se autodeclaravam ou cristãos católicos, apostólicos romanos, ou protestantes, né? Quase 100% dos brasileiros. E até 2015, esse declínio é muito considerável, e o gráficozinho assim ficando vermelho, sabe? E eu acredito que essa dificuldade de se evangelizar, hoje são o número de pessoas que professam não ter uma religião ou não acreditam em Deus, o número é bem maior. Então, temos também o que? A gente tem embates com outras religiões, Sim. que tem a guerra do sistema, do mundo espiritual. Sim. Percebam, irmãos, são muitos motivos para a gente não fazer missões. Ou não praticar evangelização. Né? Como você falou, de hoje, o número de pessoas que não querem uma religião ou querem uma religião nominal é enorme. Vamos falar aqui de um grupo, os desigrejados e aqueles que são os desviados. É fácil falar para um desigrejado? Difícil. O que faz uma pessoa ser um desigrejado? Se a igreja é um lugar maravilhoso. As experiências nem sempre, na verdade, conferem isso, né? A pessoa, às vezes, por passar por... Enfim, não vou entrar no mérito aqui nos detalhes, né? Mas acaba vendo a igreja como sendo um lugar de repulso e não um lugar onde a gente pode ter comunhão com uns com os outros e com o próprio Deus. Então, vamos colocar aqui, pastor, uma culpa nos falsos profetas que prometem uma coisa que eles sabem que não vai entregar. Já passo a palavra, irmã Cleusa. Então, culpa disso é dos falsos profetas. Certo? Segundo lugar, as pessoas que entram na igreja pelas motivações erradas. Então, quer dizer, sempre existirão aqueles que estão indo buscar uma coisa pela motivação errada. Agora, quando eu sou uma pessoa que prega um evangelho que Jesus não pregou e prometo coisas que Jesus não prometeu, e aí une-se a esses que vão buscar uma coisa do seu bel... Aí pronto, o capiroto deita e rola. Aí nasce os desigrejados. Né? É claro, teremos escândalo em qualquer igreja? Teremos escândalos e problemas. Mas percebam, olha a quantidade de desigrejado que tem. Irmãos, esses dias atrás eu conversava com um pastor, já tem um tempinho, e eu falava com ele sobre um seminário, que ele fez o curso, tudo, e ele falou assim, pastor, eu estou tendo um professor lá no seminário e tal, que, olha, o camarada conhece demais, viu? Demais, é bom demais. Só que tem só um detalhe, ele é pastor sem igreja. Ele é um pastor desigrejado. Eu falei, filho, se um crente desigrejado já é um problema, imagina um pastor desigrejado que ainda leciona no seminário. Vai fazer o quê no seminário? Pelo amor de Deus. E pastor, até onde eu lembro, precisa ter um rebanho, né? Como é que... Não, olha onde chegou. Eu acho que os seminários também, nessa hora, eles precisavam repensar
E qual é a proposta deles? Né? Porque eu acho que estão fazendo um desserviço ali para os alunos. Vocês estão aqui aprendendo de uma teologia que é só teoria. Meus irmãos, percebam, eu falei há pouco aqui do desigrejado e agora eu vou falar aqui do crente desviado. O crente desviado, ele acha que conheceu. Então, se torna mais difícil. Então, assim, existem muitos motivos para não fazermos. E existem muitos outros para fazermos. A gente precisa limpar as arestas e focar naquilo que realmente importa para nós. Fala, irmã Cleusa. A irmã deu a mãozinha. Não, eu queria dizer assim, os desigrejados, eles não aceitam que fale que eles estão... por eles não ter uma igreja, eles acham que eles estão certos porque eles saíram do sistema, né? Eles acham que nem esse daí que está no seminário. Se ele sair do sistema, por que ele volta para aprender no seminário? Então, né? É uma pergunta. Agora, ele volta para ensinar ainda, né, irmã? Não tem lógica. Ele volta para ser um crítico de uma coisa que ele não faz mais. É um teórico. Um teórico. Eu, particularmente, é nisso que eu falo para vocês, irmãos, que aí onde entram as igrejas históricas, que é uma bênção, mas onde entra a teologia liberal, e aí onde entram algumas coisas erradas dentro dos históricos ou dos seminários, que a gente foi abrindo precedentes e viramos o que? Centros acadêmicos, intelectuais. E o seminário teológico, partindo do pressuposto que é preparar o obreiro para a expansão do reino, então por isso que existem dois tipos de seminário teológico. Tem aqueles que ensinam a teologia acadêmica, só conceitos teológicos, assuntos de religião, e existe o seminário teológico que é voltado para fortalecer e ensinar obreiros para que eles sejam obreiros aprovados. Esses acadêmicos, eu sou contra, porque fazem um desserviço. Aonde eu sou favorável, irmãos? Eu sou favorável quando você tem, por exemplo, o Mackenzie, que tem uma grade de teologia. Ou até mesmo uma universidade metodista, que tem um curso de teologia. Mas aí entra no segundo passo. Por isso que eu valorizo demais os presbiterianos. Porque uma pessoa, quando ele vai fazer o seminário Mackenzie lá, irmão, qualquer pessoa pode fazer teologia no Mackenzie. Basta você prestar o vestibular. Se você passar no vestibular para teologia, você paga a mensalidade, você está matriculado, você se torna um teólogo, tá bom? Então, o espírita pode fazer teologia no Mackenzie, o católico, o evangélico e até o ateu. Ele sai com o diploma teólogo. Agora, na igreja presbiteriana, já que o Mackenzie está debaixo da igreja presbiteriana, porque o Mackenzie é um braço da igreja presbiteriana do Brasil, o que acontece? Para você ser um pastor presbiteriano, aí você sai com o seu diploma do Mackenzie e leva lá para o seu pastor da igreja presbiteriana. Aí você fala, tá aqui, pastor, meu diploma. Aí o pastor fala assim, você quer ser um pastor, um missionário? Quero. Então agora você vai ter 2 anos de Manuel da Conceição, que é o seminário teológico Manuel da Conceição, onde eles vão passar 2 anos aprendendo doutrinas pastorais. Que já que lá ele aprendeu sobre teologia de uma forma geral, agora ele vai ser lapidado pelos pastores, num curso teológico, e depois de 2 anos, se os pastores veem que ele tem base reformada, eles valorizam a Bíblia, eles são pessoas piedosas com a Bíblia, eles não abrem mão, etc, etc, são consagrados, têm uma vida ética, aí os pastores aprovam ele teologicamente, aí eles vão para uma terceira coisa que é a comissão de ética, vão avaliar esse candidato, vão fazer um pente fino nesse candidato para depois virar um pastor. Ou seja, percebam, não é porque fez seminário presbiteriano, ou melhor, Mackenzie, que ele já vira um pastor. Entendeu, irmão? Então, assim, fazendo aqui um pente fino, limpando, né? Então, nesse caso, quando uma igreja, por exemplo, ela tem o seu seminário, mas ela abre para todo mundo, ela, na minha opinião, ela precisa fazer um pente fino pastoral. Porque senão, daqui uns dias, vai acontecer o que o Russell Shedd falou lá na Inglaterra, irmãos. Ou melhor, lá na Alemanha. O doutor Russell Shedd, enquanto estava vivo, ele trouxe uma mensagem de líderes e ele falou nessa mensagem o seguinte, que a filha dele,
e o genro dele frequentavam uma igreja, ou era o filho dele, a nora, lá na Alemanha, em que a igreja teve que se reunir e colocar no estatuto da igreja que o pastor que fosse assumir aquela igreja tinha que ser crente. Não bastava ser teólogo. Entendeu? Exatamente. Imagina, onde chegou? Ele é recomendado para trabalhar na obra de Deus, não para ter Então, conceito mas teológico. Júnior, pensa nisso, você está falando de uma igreja. Sim, Você não está falando de um seminário, de uma faculdade. Que para o pastor, para assumir aquela igreja, ele precisa ser crente, isso. nascido de novo, confessar Jesus. Ou seja, tão óbvio. Mas por que chegou a esse ponto absurdo lá na Alemanha, nessa igreja? E aqui possivelmente devia ser uma igreja histórica. Não sei que igreja, se era luterana, batista, metodista, qual que era. Mas era porque muitos pastores que estavam ali naquela igreja eram só teóricos, teóricos, falavam da Filosófico, Bíblia, mas depois iam lá para endossar os pecados para os seus ovelhas. Ou seja, olha onde chegou. Entendeu, irmãos? Então, por que é tão difícil se fazer missões? ter vida, né? Temos uma complexidade imensa, né? Tá bom? Joia, meus irmãos. Verdade. Vamos aqui para o próximo detalhe aqui. Um detalhe interessante nos nossos dias tecnológicos. Leia para nós, pastor John. Opa, deixa eu compartilhar aqui. Que horas são? Não vou parar aqui a gravação agora e já vou abrir o último bloco. Tá bom, meus irmãos? Tá bom? Então, alguma pergunta até aí? Tudo bem? Então, vou parar aqui.